Achei muito interessante a tua contribuição. Se a gente fizesse uma pesquisa com as pessoas para saber se elas estão contentes com o seu trabalho, se elas realmente gostam daquele trabalho, acredito que o resultado seria muito pequeno, né? Por quê? Porque, como tu estava dizendo, o capitalismo, ele, apesar dele permitir a ascensão social, as pessoas precisam trabalhar naquilo que realmente remunera, aquilo que dá dinheiro, né? Então, talvez até as pessoas que têm mais dinheiro, as mais ricas, talvez se perguntassem para elas o que tu realmente queria fazer na tua vida, no que tu queria trabalhar. Talvez nem todas dissessem que a profissão que elas estão hoje fosse a escolhida, né? Por motivo de querer, de prazer, de gostar daquela profissão, né? Então, e mais as pessoas escolhem porque precisam ganhar dinheiro ou aquela profissão foi o que conseguiu, né? Foi o que a vida foi o que conseguiu através dos seus esforços, né? Claro que daqui a pouco talvez tu fale um pouquinho sobre meritocracia, né? Que é algo que a gente vive na nossa sociedade, mas a gente vai ver também que a meritocracia não é tão simples assim, de quem se esforça mais consegue ir mais longe. Depende, tem muitos fatores que podem mudar a meritocracia, né? E aí depois, de repente, tu pode falar um pouco pra gente sobre meritocracia. Bom, vamos seguir a entrevista então. Falávamos nós dos pontos positivos dos dois sistemas, né? Mas haveria também pontos negativos, a gente sabe, né, que os dois, tanto socialismo, capitalismo e comunismo, possuem suas falhas, né, seus pontos negativos. Se a gente for pegar o comunismo, o socialismo, esses países atualmente que se dizem socialistas, como China e Cuba, o que tu acha? Esse sistema é muito diferente do que Marx pensou, né, há quase 2 séculos atrás. O que tu teria para me dizer sobre isso? Em algum momento o socialismo e o comunismo deram certo? Bom, gente, é melhor falar nenhuma, tipo assim, quando a gente está falando de socialismo, a gente está falando de comunismo, nenhuma dessas sociedades na prática existiram, entendeu? O que a gente teve é isso, mas a União Soviética, bom, mas também não foi como a ideia. A gente teve, né, elas diziam que eram, por exemplo, comunistas, mas não eram comunistas. Ok, mas se eles se diziam comunistas, por que de fato não eram países comunistas? Me explica que eu fiquei confuso. Por que não eram comunistas? Porque o comunismo nunca existiu, sequer o socialismo. O que pode ter maior semelhança é sim com o socialismo pela centralização do Estado, tá? Mas não estava igual às ideias do Marx. E ambos, né, estados que se disseram ser socialistas / comunistas se transformaram em estados totalitários, autoritários, repressivos. E Marx não era a favor disso. Então, ou seja, impuseram uma ideologia na base da força. Bom, a China se diz comunista, mas ela é capitalista na economia. O que tu tem lá é um partido, né, que se diz comunista, mas que não é. Que não é. Eles tiveram lapsos das ideias marxistas, ou seja, ao diminuir as desigualdades, ao fazer a revolução do proletariado, mas são capitalistas. Ou seja, talvez lá porque não tem uma desigualdade social tão grande, porque o Estado é muito forte e o Estado age muito na vida das pessoas, ou seja, fazendo com que todo mundo tenha pelo menos acesso a uma casa, condições materiais mínimas para sobreviver. Tá? Bom, falamos bastante aqui já do socialismo e do comunismo, mas vamos falar um pouquinho do capitalismo, que afinal de contas é o sistema social e econômico que a gente vive atualmente, certo? Bom, no capitalismo
é o laissez-faire, laissez-passer, né? Ou seja, é o deixar fazer, deixar passar. Vigorou a ideia do livre mercado, da mão invisível, da ideia de que o mercado se regula sozinho, né? Então, dentro do capitalismo, o indivíduo é jogado ali dentro e ele aprende a se virar ali dentro. Ele não tem o papel do Estado. E aí a gente até pode dizer, mas espera aí, mas a questão é que o Estado atrapalha, desenvolve, tá, mas a sociedade é desigual. As pessoas, né, são colocadas dentro do mundo e elas precisam se dar bem, elas precisam ser bem-sucedidas, mas a forma de acessar ela é desigual. E isso é o problema no capitalismo. Embora o capitalismo tenha muitas virtudes. O capitalismo é um sistema que, né, ele privilegia, por exemplo, a meritocracia. Ou seja, se tu é bom, tu vai progredir. Mas somente ser bom é garantia de progresso? Essa é a questão, né? Essa é a questão importante para ser. Porque a gente sabe que as condições materiais, o ponto de partida, ele é diferente para todo mundo. É como uma corrida. Quem corre de tênis e quem corre de pé descalço. Quem vai pegar o melhor caminho para correr, asfaltado, quem vai correr de pé descalço pela pedra. Ou seja, é diferente, a corrida não é igual para todo mundo. Agora, se tu fosse botar todo mundo, né, que tivesse as mesmas condições de treino, de alimentação, iguais, e botasse para correr com o mesmo tênis, com as mesmas condições, aí tu poderia dizer, não, estamos privilegiando o melhor. Mas não é assim, né, que funciona na sociedade. Então, ou seja, os pontos positivos do capitalismo, eu acho que a ideia de capitalismo está muito relacionada com a ideia de democracia, né? Ou seja, é muito próximo capitalismo com democracia. E isso é uma virtude, isso é uma coisa boa, né? Mas, embora a gente pudesse questionar várias coisas aí dentro. Mas acho que a ideia também de mobilidade social, a ideia do capitalismo ser um sistema mais evoluído do que os outros, né, anteriores, que a gente já viu na história, fazem do capitalismo ser um sistema bom para alguns, né? Os pontos negativos é a desigualdade social, né, que o capitalismo por si só, ele precisa da desigualdade para funcionar, né? No capitalismo ele precisa que um ganhe e outro perca para ele funcionar, senão não é capitalismo. A gente não estaria falando de capitalismo se fosse, né, se ele tivesse que ser igual. Bom, já que tu falaste dos pontos positivos do capitalismo, tu poderia também falar pra gente alguns pontos positivos do socialismo, né? Será que tu pode falar um pouquinho desses aspectos positivos do socialismo? Os positivos e negativos do socialismo, bom, cara, eu acho que falar de ponto positivo, a ideia de uma equidade, né, de ter alguém que age para regular e diminuir essas desigualdades, que é o principal ponto positivo. E o ponto negativo do socialismo, eu não sei dizer, porque eu acho essa ideia muito boa, né, de tu diminuir as desigualdades. Pode, e que as pessoas usam muito como argumento, é a ideia de que o socialismo levaria as pessoas para uma ideia de que as coisas já estariam prontas e que o básico estaria dado, enfim. Mas eu acho que o socialismo ele é um sistema interessante e que precisaria ser aprimorado, né? Por isso, a ideia da social-democracia, que é um sistema econômico, um sistema político, econômico, social, né, que se desenvolveu a partir da crise de 29 nos Estados Unidos, e que é um sistema que eu gosto bastante, porque ele mescla o capitalismo com o socialismo, e criando
atualização do socialismo, mas considerando também aspectos importantes do capitalismo. Tá bem? Então tá bem. Agradecemos muito a presença do saudosíssimo Tiziano Pedroso. Agradecemos a saudosíssima presença do nosso querido Tiziano Pedroso. Agradecemos a saudosa participação do nosso querido Tiziano Pedroso no nosso jornal de hoje, no nosso debate. Você gostaria de deixar mais um último comentário, algum recado, algum beijo para a mãe, para o pai, para as crianças? Espero ter ajudado, ter contribuído no conteúdo de vocês, nas ideias de vocês, né? E contem comigo sempre que precisarem, tá bem? Muito obrigado aí e um forte abraço. Então tá bem, muito obrigado pela participação, meu querido. Gostamos muito da tua participação aqui no nosso jornal. E a seguir, temos a previsão do tempo com as próximas semanas. E também sobe novamente o preço do dólar, mas a gasolina está caindo o preço. É o que dizem os economistas do nosso país.